Olá, Cássio Mendes aqui do canal Energia do Bem e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre espiritualidade. O que seria espiritualidade? Espiritualidade seria o quinto degrau, ou seja, a quinta dimensão. É um grau de expansão do conhecimento da alma do ser humano, do conhecimento do ser como um todo. Esse conhecimento, esse entendimento do que é espiritualidade seria a vivência entre todas as outras dimensões que estão aqui nesse momento, inferiores, de primeira a quinta até a quarta dimensão, no caso, que seriam todas as pessoas que basicamente estão vivendo no planeta. A espiritualidade, ela iria ser a percepção de uma bondade com todos os outros seres. Ela começa a aflorar em si esse sentimento de bondade e começa a sentir o próximo, passando essa bondade que vem de dentro. Ela começa a perceber essa bondade que começa a crescer, essa alegria de viver, essa necessidade de ajudar os outros e principalmente o sentir o próximo. Então, se ela começa a sentir o próximo, a pessoa que está nesse nível, nessa dimensão de espiritualidade, ela vai começar a tratar melhor o próximo, porque é o que ela vai sentir a bondade dentro de si. E, consequentemente, ela também vai receber essa bondade em troca, porque é uma frequência de bondade, uma frequência de ajuda que as pessoas que estão nesse nível espiritual começam a experimentar e aflorar. Então você vai notar essa calma, essa paciência, essa forma de falar diferente entre os espiritualizados ou espiritualistas, a palavra como você escolher, mas que seria esse sentido, esse sentir do mundo espiritual. Por exemplo, vocês que se alimentam, por exemplo, de carne, a pessoa que está passando por essa mudança para esse nível espiritual, ele vai sentir a dor do animal. Então muitos se tornam vegetarianos, por exemplo. Muitos, quando vem essa confusão do dia a dia, do trabalho, elas procuram sair das grandes cidades, vão morar no sítio, vão morar na montanha, para não ter que conviver com toda essa raiva parece que está entre as pessoas, com essa briga. E também uma outra forma seria essa ajuda. Você vai notar muitas pessoas começam a ajudar os outros por causa que elas sentem que elas querem ajuda, mas elas também querem passar essa ajuda e elas se sentem bem por estarem ajudando os outros. Essa visão eu já passei em outros vídeos, que seriam o de ajuda das pessoas, ou como você iria se comportar nesse sentido, se você está passando para essa transformação para o lado espiritual. Por exemplo, com o sentido da carne, que foi o primeiro exemplo que eu dei, é necessário hoje, né, no mundo em que vivemos, a pessoa parar de comer carne. A gente tem que entender um pouco onde a gente está no momento. E há uma dificuldade de alimentação, sendo que as pessoas foram criadas e o corpo necessita de certos nutrientes, então muitos começam a pensar e desenvolver formas de obter a proteína da carne em outros, porque fica esse sentimento de estar comendo a carne de um animal que está sofrendo para ele passar a sua carne para você se alimentar. Mas também existem outras saídas no mundo como ele está. Por exemplo, abençoar a carne, abençoar um animal que você está se alimentando dele e tudo que você coloca dentro de você. A água ou qualquer bebida que você tome para você se alimentar, as verduras, por exemplo, no mundo vegetal, que você também diretamente no caso, não indiretamente, diretamente você passa a se alimentar
de vida. Então essa vida precisa morrer, no caso as plantas, para que você se alimente. Então você também está passando esse sofrimento. Já de uma pessoa que entende isso, esse é o ponto principal da espiritualidade. É você entender, é você compreender e começar a vivenciar isso dentro de você com bondade. É você sentir isso, que para você nesse momento você tem que se alimentar. Você encontrando uma saída, no caso, não se alimentando de carne, mas você vai ter que se alimentar de algo. E hoje, como as coisas orgânicas, todas elas são vida, você estaria se alimentando dessas vidas. Então o importante é você, nesse momento, é você entender que isso está acontecendo. E você entendendo e vivenciando da melhor forma possível, você conseguirá ficar em paz consigo mesmo. Eu passei situações em que eu parece que sentia até a dor dos animais quando eu estava passando por esse lado espiritual de entendimento, quando eu me alimentava. Então eu não me sentia bem comendo. Mas ainda bem, com o entendimento disso, a gente começa a ficar mais em paz mesmo se alimentando, porque é necessário esse corpo, nesse momento, a gente continuar a nossa alimentação. Se você consegue encontrar uma saída, é ótimo. Cada passo que a gente dê nesse sentido é melhor, tá? Com a questão de álcool também, com a questão de cigarro também, com a questão de algumas drogas também. Tem certas pessoas que sentem essa necessidade. Então procurem abençoar e entender que isso faz parte de um crescimento, parte de um entendimento melhor do que você está passando nesse momento, do que toda a Terra está passando nesse momento. Com as questões das drogas que eu estava falando, por exemplo, se alguém está doente, ela vai ter que consumir drogas para ela sobreviver, no caso. Eu não estou falando na questão de pessoas que são viciadas em certas entorpecentes só para seu bel prazer, por exemplo. Mas tem que entender que essas pessoas também estão sofrendo. Então, na verdade, essas drogas são uma busca por algo mais. Quando você começa a entender isso e você consegue trazer essas pessoas para o lado espiritual, você consegue pelo menos mostrar um caminho melhor, um caminho com um sentido de luz para essas pessoas. E é isso que eu tento buscar nesses vídeos e buscar passar esse conhecimento. Existe um caminho de luz para todos. E é isso que um ser, uma pessoa que consegue entrar em contato com o lado espiritual, com a espiritualidade, se conectar com Deus, ela começa a sentir que há essa saída, existe esse caminho, mas são etapas que são necessárias passar. A espiritualidade, você não está virando um santo do dia para a noite, mas é um processo para chegar lá, para chegar em uma santidade sua algum dia durante esse processo. E esse processo, ele pode demorar anos e anos, depende de como você se entregar e você viver ajudando as pessoas, vivendo em bondade, vivendo para o caminho do bem, recebendo a luz de Deus e passando essa luz de Deus para quem estiver próximo de você. Então, esse acordar e passagem dessas dimensões da realidade. Hoje a maioria está vivendo na terceira dimensão, alguns em segunda dimensão ainda. Então, precisamos nos unir e buscar a passar com bondade, entender o que cada um está passando e tentar trazê-los para que eles acordem, para que eles consigam ver que não é dessa maneira que as pessoas, que o mundo vai evoluir. Temos que entender que todos somos um e precisamos desenvolver cada vez mais esse gosto, essa energia do bem, esse amor interno, essa alegria de viver e passar isso para as outras pessoas da melhor forma possível. Eu sou Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e eu gostaria de agradecer novamente por estarem vendo esse vídeo e
convidá-los para que participem desses vídeos que eu estou passando para todos e que caminhem também nesse caminho de luz, nesse caminho de conhecimento do ser humano. Obrigado.